Bem, para quem não me conhece, quem não estava antes, eu sou Taiguara Alencar, sou da cooperação alemã, da GIZ. Sou responsável por um projeto de cooperação junto com o Serviço Florestal para o tema regularização ambiental, tá? E junto com o MMA também, com o Ministério do Meio Ambiente. Bem, antes de essa sessão, antes de começar o debate, eu vou trazer algumas reflexões que estão aqui já preparadas, rapidamente. Depois a gente vai ter uma fala do Serviço Florestal, complementada com a Gabi Savian, do IPAM, que vai trazer alguns insumos do Encontro Nacional do PRA, que a gente apoiou há 2 semanas atrás, em Teixeira de Freitas, Bahia. Depois a gente vai ter uma fala da TNC, né, do Rubens. Depois teremos uma fala do Rafael Chaves, não sei se está aí. Rafael? Deve estar chegando. E a fala da própria GIZ, da Cooperação Alemã, com a colega Magna Cunha. Tá? A ordem não é essa. Bem, eu queria então rapidamente trazer algumas rápidas reflexões, né, para esse tema de regularização ambiental. Né? A gente tem uma experiência de alguns anos, talvez não dê para ler muito, é um pouco ruim, já de apoiar que os estados construam seus programas de regularização ambiental. E quando a gente começa essas discussões, a frase-chave que a gente pensa que a gente escuta, que a gente reflete são muitas coisas ao mesmo tempo para se fazer. Né? Ou seja, o PRA, pela sua complexidade, né, ele demanda e exige várias coisas, vários elementos, vários atores, várias iniciativas simultâneas. Né? Então, isso depois a Magna vai apresentar melhor, mas um PRA, né, à luz da Lei 12.651, ele envolve desde os seus parâmetros técnicos, né, e aí as listas para restauração, as metodologias e tal, os levantamentos, diagnósticos, experiências do que tem, não sei o que e tal. Né, isso aqui é a parte técnica central. Né, mas, ao mesmo tempo, você tem uma parte toda de participação, articulação, validação. A gente acompanhou um mês atrás aqui no estado de Minas, né, participou de uma reunião com vários atores. Isso aqui é fundamental. Você tem que promover participação, além da parte técnica. Do outro lado aqui, você também tem que construir e ter uma plataforma clara, né, e acessível de TI, de tecnologia da informação, para que a informação necessária para o PRA seja inserida no sistema. Né. Você também tem, junto com tudo isso, um marco legal do PRA, que também tem que ser construído, tem que inserir isso aqui de alguma forma, né? Tem que considerar a governança, tem que considerar o sistema. Você tem muitas ações de capacitação nisso, e você tem também a implementação, claro. Né? E aí envolve muito trabalho com a TER, com a assistência técnica, que vai ser necessária, a questão de viveiros, mudas, sementes, a cadeia, né, assim, incentivar uma cadeia da restauração. E aqui, junto com instrumentos econômicos, a apresentação do DF mais cedo foi bem interessante, assim, né, trouxe alguns exemplos práticos. Mas, em suma, todos esses elementos aqui precisam ser construídos e trabalhados quase ao mesmo tempo. Daí a complexidade, né, de um Estado construir um PRA e aí que a gente tenta apoiar, né, como apoiar um Estado para ele superar todos esses elementos ao mesmo tempo. Tá? A Magna, na apresentação dela, vai voltar nesse quadro. Mas isso é o que a gente tem trabalhado já há alguns anos, que a gente sempre mostra essa síntese. Não é perfeita, mas é uma síntese. Bem, outra reflexão, como eu falei antes, para quem não tinha chegado, estou trazendo algumas reflexões. Né? Esse gráfico aqui é o esforço para as fases da regularização ambiental ao longo do tempo.
né? Eu mostrei esse gráfico há uns 2 anos atrás aqui em Minas, na Semana Florestal, né? Foi lá na cidade administrativa. Mas o que esse gráfico mostra, né? É um gráfico de intensidade, ou esforço, e o tempo. Então, quando a gente olha a regularização ambiental, né, o pico da inscrição no CA, o vermelho, já passou, né? E a inscrição no CA teve muita participação dos próprios OEMAs, órgãos de ATE, como a Emater aqui em Minas, sindicatos e tal, mas já passou o pico e agora é uma questão de manter. Alguns estados, a Bahia comentou antes, ainda precisam fazer mais 200 mil, mas o pico já passou. A fase da análise ainda vai chegar no pico, mas já avançou bem em vários estados, né? E a análise, é importante falar que é muito a responsabilidade dos OEMAs, né? Então, cai muito. Então, as parcerias aqui não são tão fáceis como nas outras fases, mas é um desafio que ainda vai chegar no pico ainda e depois vai diminuir, mas falta um chão aí para chegar no pico. E o PRA, né? E o PRA tem uma complexidade muito maior do que o CAR, que não é simplesmente inserir uma informação coletada no campo num sistema e pronto. Você envolve todos aqueles elementos que eu mostrei. Assistência técnica, implementação, monitoramento e tal. E ele pode envolver uma rede de atores, né? De sindicatos, setor privado, bancos, linhas de crédito e tal. Então tem uma complexidade muito maior. Eu fiz essa curva aqui descendente, achurada, né, considerando a apresentação de hoje de manhã, lá do Marcelo Arcoverde, mostrando como o PRA pode ser rentável, né? Então pode ser que em algum momento, a gente espera que, por essa rentabilidade, o próprio programa comece a se autofinanciar e comece a ficar mais fácil depois de um tempo. Isso, gente, é o esforço, estou falando o esforço nacional, dessas fases da regularização ambiental, né? Assim, esforço coletivo, de nação, né? Para cada uma dessas fases, né? Só uma reflexão. Mais 2 pequenas reflexões para fechar, né? Primeiro, isso aqui é o slide que o Serviço Florestal sempre mostra, e mostrou mais cedo. Se é possível implementar o PRA sem pensar o imóvel rural como um todo, né? Você pode pensar, nesse exemplo aqui, o passivo do cara é só esse vermelho aqui que ele tem que recuperar. Mas dá para ele pensar isso sem olhar todo o imóvel rural? Né? Ou toda a concentração, a estratégia tem que ser pensada só para isso aqui? Ou ele vai ter que olhar a atividade principal dele, né? Talvez melhorar a rentabilidade dele, os usos, as práticas dele nessa área aqui, para que viabilize que ele possa aplicar ou investir alguma coisa nesse vermelho aqui, né? Então, é possível recuperar passivo sem melhorar a atividade principal do produtor rural? É uma reflexão, né? Isso aqui é uma sessão para a gente pensar, né, a implementação dos PRAs. E, por último, última reflexão, né? Para qual horizonte a gente deve pensar essa estratégia, né? 1 ano, uma gestão, uma década, uma geração. Para quem não conhece, esse menino aqui é o meu filho, numa app, né? Então, nesse papo de PRA e tal, eu gosto de mostrar essa foto porque não vai ser eu, nem os produtores rurais de hoje que vão colher os frutos disso. Isso aí é uma coisa de longo prazo. Então, vai ser ele, os filhos dos produtores rurais, é uma geração. O código fala em 20 anos, né? Mas muitos nem começaram esses 20 anos. Então, tudo que a gente fala aqui, né, assim, o que a gente sugere, o que a gente pensa é que seja pensado no longo prazo, né? Bem, trouxe essas reflexões e, dando continuidade, agora eu vou assumir o papel de moderador, com minhas plaquinhas de tempo, né? Minhas plaquinhas de tempo. Vou passar já a palavra para o Serviço Florestal, né? Para a Janaína Rocha, para trazer a sua contribuição. Eu vou controlar um pouco mais o tempo do que na outra sessão, para que a gente tenha mais tempo de debate. Ok? Janaína, o palco é seu.
Bom, então a gente vai fazer uma abordagem rápida em relação ao papel do governo federal, nesse caso e nessa agenda representada pelo Serviço Florestal Brasileiro, nessa articulação com os estados, e dá para vocês, inclusive, as bases legais que nós, dos órgãos do Executivo, tanto do Poder Público Federal, quanto estadual, quanto municipal, cabe a nós fazer estritamente o que está escrito na lei. Então, todas as vezes que vocês veem a gente apresentando aqui, vocês podem reparar que com todos os estados a gente sempre linka numa norma, linka num artigo, porque cabe a nós executar o que está nas normas, né? E aí a gente traz o contexto do que está na normatização e como a gente vem adotando algumas estratégias para promover essa articulação e criar sinergias entre as atividades nas várias unidades federativas do nosso país. Essa é a apresentação do Serviço Florestal, grande parte do público estava aqui pela manhã, nós trabalhamos em 4 grandes agendas, hoje a gente está tratando principalmente da agenda do Cadastro Ambiental Rural, a nossa gerência onde eu trabalho também atua no Cadastro Nacional de Florestas Públicas, e para o PRA e para essa agenda em específico, a gente também tem uma interface grande com a equipe do Fomento e Inclusão Florestal. Tanto que essas 2 agendas, essa agenda fica em uma diretoria, essa em outra diretoria, e essas 2 agendas ficam juntas na mesma diretoria dentro do Serviço Florestal. Bom, então, a União, resgatando aí a definição, né, ela tem o papel de elaborar normas de caráter geral, né, e deixar espaço para que os estados regulamentem as especificidades, para que o PRA seja exequível, né, no território. Tudo que tá dentro dessas linhas de ações que são previstas, né, pelo Decreto 8235 de 2014, que estabelece as normas gerais do PRA para o Brasil, elas são calcadas em apoio, articulação e integração, então a gente não faz acontecer, a gente cria bases e um ambiente de forma que os estados consigam atuar e trabalhar. Né, os benefícios da adesão ao PRA, que já foi bastante colocado, e a gente colocou alguns pontinhos aí, né, que orientam a nossa atuação no Serviço Florestal para essa articulação, que são normativas de regras gerais, sistemas e bases de dados mínimas, né, que os estados consigam trabalhar de forma modular, parametrizável e customizável, suporte tecnológico e institucional, então a gente tem toda uma parte de elaboração de material de comunicação, elaboração de material informativo, deixando tudo isso pronto, inclusive para que os estados acrescentem informações, coloquem as suas próprias logomarcas, né, para agilizar o trabalho dos estados. E o suporte tecnológico ele não está só calcado no desenvolvimento de softwares e dos aplicativos, enfim, mas também na infraestrutura. Hoje, o governo federal, o Serviço Florestal Brasileiro, consegue suportar, por exemplo, o módulo de análise, que é um módulo super pesado, porque tem muitas bases de referência, faz muito cálculo de forma automática, os algoritmos são muito complexos, mas a gente já tem uma infraestrutura hoje de servidores de dados, link de internet, que consegue suportar o país inteiro utilizando a nossa infraestrutura. As integrações de todos os módulos entre todos os estados, então, mesmo os estados que têm sistema próprio, se vocês entrarem no Consulta Pública, vocês vão ver todas as informações do cadastro deles lá. E integração com sistemas que é obrigatório do ponto de vista legal. Por exemplo, o SICOR, que é o Sistema de Crédito Rural, né, que o Código Florestal estabelece que, no fim do prazo, no dia que ele acabar, realmente vai ser exigido como CPF, ninguém vai conseguir crédito rural, nem seguro agrícola, se não tiver o cadastro vinculado ao imóvel que está solicitando. Também o Sinaflor, que é o sistema, né, o novo DOF, né, que fica mais fácil para todo mundo entender. O CIGEF, que é o Sistema de Gestão Fundiária, o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais, também na Receita Federal, e o Conselho Nacional do Ministério Público, por meio do Ministério Público Federal, que também está estruturando uma plataforma de inteligência espacial. Capacitação presencial em EAD, né, o Serviço Florestal, os estados são testemunhas, né, assim, todas as vezes que o estado vai fazer uma atividade, nos convida, a gente vai para apoiar a gente, faz várias atividades nos estados, ou nos biomas, ou de forma setorizada por categoria da agenda, por ponto de pauta, enfim, né? Comunicação, a implantação assistida, então todos os módulos, quando a gente lança, a gente vai em estado por estado, passa uma semana, faz toda a atividade de capacitação, treinamento dos técnicos, né, da agenda da instituição,
para que absorva essa nova tecnologia. E comunicação e nivelamento técnico, a gente tem uma agenda minimamente de um encontro nacional com as 27 unidades da federação para tratar especificamente da agenda da legislação versus sistema. E desde o ano passado, 2017, a gente também agora tem encontros temáticos, né, com os temas que estão mais complexos e que estão mais na pauta do dia, para que todos os estados se reúnam e a gente se debruce juntos sobre essa agenda. No ano passado, a gente tratou do cadastro ambiental rural de povos e comunidades tradicionais, e essa semana, esse ano, há 2 semanas atrás, mais ou menos, a gente fez um encontro com a pauta do Programa de Regularização Ambiental. Bom, essa é a plataforma do SICAR, talvez seja a principal contribuição do governo federal para o país, né, e para os estados conseguirem operacionalizar essa política pública, seja realmente o sistema em si. Em 2014, esse era o cenário, quando o SICAR foi lançado, né? Então, em verde, a gente tem os estados que utilizam a plataforma federal, em amarelo, os estados que utilizavam a plataforma federal estavam plataformas próprias estavam integrados à plataforma federal, e em vermelho, os estados que tinham sistemas próprios, mas não estavam integrados ao SICAR federal. E hoje a gente tem essa realidade no país, né? Em verde, quem utiliza a plataforma federal, em amarelo, quem tem sistema próprio, e 100% do nosso país está integrado na plataforma do SICAR. Aí é uma divisão, a gente brinca de tabela periódica do SICAR, mas é porque agora começa a surgir, além da integração, alguns sistemas híbridos. Por exemplo, o Tocantins, que tem um sistema de inscrição próprio, que é um sistema próprio, mas está customizando e utilizando o módulo de análise do SICAR e vai avançar para a utilização do módulo PRA do SICAR também customizado. O tamanho do banco de dados, né? Então, a gente tem aí 9.000 gigabytes de dados dentro do SICAR, hoje. A quantidade de imóveis em agosto, né, era de 4.645.000 polígonos lá dentro, né? E com essa divisão de ativos pendentes cancelados e também cadastros que já foram retificados, mais de 700.000 em todo o país. 39 tera de dados trafegados só no ambiente de consulta pública, então a sociedade tem usado bastante esse ambiente de consulta pública. E a integração das informações de cadastro de florestas, seja em áreas privadas, como o cadastro ambiental rural, ou em florestas públicas, dentro de bases de dados interativas no site do Serviço Florestal, para empoderamento da sociedade e de todos os órgãos que façam uso, instituições públicas, privadas do terceiro setor, de forma a fortalecer o planejamento e ganhar a escala em tecnologia mesmo, né? Ganhar tempo, ganhar recursos humanos e, portanto, conseguir ganhar escala com o incremento da tecnologia. Esse é o nosso boletim último agora desse mês, né? Com mais de 5 milhões de imóveis cadastrados. A gente tem aí, então, os dados, né, de que quase 60% dos imóveis, daqueles 5 milhões que se cadastraram no Brasil, acenaram com a intenção de aderir ao PRA. Né? Então, esses produtores estão dizendo, sim, eu devo, não nego, e quero pagar. Como? Né? Eu quero acessar os benefícios para me regularizar. Então, há uma intenção declarada deles, né? Dos produtores rurais. Essa é a divisão em relação a todos os dados declarados nas áreas dos imóveis, 64% é declarado como com algum tipo de vegetação nativa ou que deveria ter essa vegetação nativa, porque é APP ou reserva legal. Né? Disso aqui, a gente tem a divisão aqui desses 64% quanto é, e a gente está com um número, agora, aproximadamente 1.750.000 nascentes declaradas também dentro do sistema. A gente tem, então, aí 102 milhões de hectares em área de reserva legal, dos quais 72 milhões está declarado como com remanescente de vegetação nativa, sobrando aí numa conta grosseira para a gente cerca de 30 milhões de hectares que deveria ter remanescente de vegetação nativa, que não necessariamente, por ser reserva legal, vai ser recomposição, mas já nos dá um indício do tamanho do desafio, né? E que está mapeado, georreferenciado, que a gente sabe a coordenada geográfica de onde está o passivo, né? Diante da tecnologia investida. A área de preservação permanente, a gente tem aí, então, 18 milhões, sendo que 9 milhões tem remanescente de vegetação nativa, então a gente tem quase aí 9 milhões, que aí sim necessita recomposição da vegetação nativa, porque a área de preservação permanente não tem alternativa locacional. Né? Esse cálculo a gente fez considerando a área de preservação permanente total, lá do artigo 3º, e não a do 61A.
né? Então, ainda aplicando a questão da largura do rio e do tamanho do imóvel, a gente pode ter uma redução nesse número, mas sim a gente tem uma estimativa da demanda. Essa é uma plataforma cedida pelo Banco Central do Brasil ao Serviço Florestal Brasileiro, que é uma plataforma de empacotamento e entrega de dados. Então, hoje a gente é capaz de integrar com qualquer sistema, em qualquer formato de banco de dados que esteja, e, inclusive, a nossa equipe conseguiu avançar na evolução dessa plataforma, de forma que ela entregue também dados vetoriais, que até então ela só entregava dados cadastrais, pelo Banco Central. Tá? Esse é o resultado, a gente brinca, o resultado do nosso trabalho é a união dessa equipe. Né? A gente trabalha junto com, principalmente, o nível técnico e gerencial 1 dos estados, desde 2014, e a gente consegue, sempre que a gente se reúne, que faz os encontros, uma adesão de 25 estados, já tivemos vários encontros com os 27 presentes, sempre com vários técnicos presentes, né? E atuando. Nesse caso aqui, a gente está junto com os povos e comunidades tradicionais, que foi o encontro temático do ano passado, e nesse caso aqui, a gente está junto com as equipes também do terceiro setor, iniciativa privada, pensando o PRA e esses próximos passos. Os cursos também, a gente tem cursos em EAD e cursos presenciais também que são executados ao longo no país. Né? O de inscrição e de análise atingiu quase 33 mil pessoas. A gente está preparando de PRA para abrir as inscrições agora em dezembro. Né? A gente está concluindo a revisão do material. Os cursos têm ambientes de jogos online, são bastante modernos e atrativos. A divisão das turmas e o período, e a gente vai disponibilizar também esses cursos numa plataforma do Serviço Florestal Brasileiro, a implantação assistida nos estados. Então, a gente só está faltando fazer Piauí e Pernambuco, porque Pernambuco vai ser semana que vem, porque foi cancelada a agenda inicial, e os demais estados aqui têm sistema próprio. Aí, as fotos da nossa equipe nos estados, fazendo a implantação. Esse portal é um portal recente, que foi um apoio do governo alemão, por meio do KfW, onde a gente vai disponibilizar gratuitamente, de forma permanente, sem turmas fechadas, toda a parte de inscrição e análise do CAR, e também do PRA, agora que a gente está preparando. Esses são os estados que têm regulamentação dos programas de regularização ambiental no Brasil, né? Em relação aos que têm, os que já possuem estão em verde, em amarelo está em construção, e os em amarelo mais clarinho ainda não possuem os processos de elaboração. A gente fez um questionário, então eu não vou entrar aí nos detalhes dos dados, mas a gente vai avançar agora na discussão com vocês também, em cima de perguntas similares a essas. E uma das nossas estratégias no serviço florestal é trabalhar com esse levantamento de dados junto aos estados, na expectativa de que os estados, entre eles, com problemas parecidos, com problemas similares, com desafios similares, consigam, né, criar sinergia e resolver os problemas juntos. E uma outra estratégia, que o Murilo da Bahia falou até do Arboretum, é a estratégia da implantação dos Centros de Desenvolvimento Florestal Sustentável, que, no caso do Serviço Florestal Brasileiro, a gente tem essa perspectiva de mapeamento para instalação, e já temos um em Teixeira de Freitas em funcionamento. Aí a cena de Teixeira de Freitas, que conta também com estudos e trabalhos de sustentabilidade econômica, tanto dos centros, quanto da expectativa do PRA, com atividades de recuperação produtiva. Obrigada. Ok, obrigado, Janaína. Dando continuidade nessa mesma linha do apoio, né, do serviço florestal oferecido aos estados, a gente vai fazer só uma complementação, chamo a Gabriela Savian do IPAM ao palco, para contar um pouco do que foi o evento de Teixeira de Freitas, rapidinho. Joia, boa tarde, pessoal. Então, eu sou a Gabriela, do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Nós estamos contribuindo, junto com o Serviço Florestal, TNC, GIZ, Embrapa, nesse processo de discutir o PRA, sobre o PRA, os desafios e oportunidades. Então, a gente teve, no segundo encontro temático do SCAR, que aconteceu há 15 dias atrás, como a Taiguara falou antes, e, durante esse encontro, a Janaína também falou que esse encontro ele juntou os órgãos de meio ambiente dos estados, os órgãos de ATER, terceiro setor, iniciativa privada, para discutir sobre o PRA. E a importância desses arranjos também, né, de ter
participação de outros atores, né, porque a gente vai precisar dessa participação para chegar, de fato, na implementação no chão do PRA. Né? Então, a gente teve discutindo durante 3 dias, né, 4 dias com um dia de campo, sobre experiências, olhando para as experiências e discutindo quais eram os desafios e oportunidades para o PRA. Então, eu vou passar rapidinho aqui para vocês. Essa é uma lista que ela não foi ao esgotamento de todos os desafios e todas as oportunidades que existem nesse processo. Então, a gente selecionou alguns desafios, alguns pontos de desafios e oportunidades que foram discutidos nesse evento, para gerar aqui a discussão nesse espaço, para que a gente possa avançar nessa discussão agora nesse nível mais acadêmico, nesse trabalho mais de olhar para a recuperação, olhar para a restauração, olhar para esse PRA a campo, o que é o PRA implementado, né? Como alcançar esse PRA de fato no campo. Então, passando pelo ponto de tecnologia de informação e sistema, a questão de análise a etapa de análise do CAR, né? Um banco de dados muito grande, né, para ser analisado, validado, customizações que precisam ser feitas, problemas de equipe técnica, de infraestrutura, e como oportunidades, priorizar a validação do CAR, olhando para o PRA, para adesão ao PRA, a análise automatizada, o Thales falou antes na mesa anterior, né, da análise automatizada, a descentralização municipal para análise. No PRA, o que fazer do pós-2008, o Raul falou um pouco também, né, do DF, de cobrar, então, não, pós-2008 tem que estar implementado de fato, mas como fazer esse tratamento para utilizar, para monitorar também, né, usar o sistema, usar as chaves de decisão como metodologias, aproveitar os sistemas já existentes, a gente viu também ao longo do dia outros. A questão do desafio de monitoramento, como monitorar essas áreas. Na implementação do PRA, como engajar os produtores para, de fato, recuperar. Né? Então, o Murilo da Bahia falou da questão de que tiveram uma experiência de adesão, mas não de apresentar o PRA, os projetos. Né? E aí, apresentou o projeto e como ver se a campo foi, de fato, implementado. E aí, como oportunidades, integrar as políticas agrícolas e ambientais para poder trazer os produtores para, de fato, fazer a implementação do PRA, da recuperação, em áreas que são, atualmente, áreas produtivas deles, né? Incorporar SAFs, ter um sistema de governança entre OEMA, ATER e outros atores, o fomento à cadeia florestal, então, como olhar a cadeia de restauração florestal voltada para essa perspectiva de desenvolvimento local, os centros de referência, o Murilo falou na Bahia, agregar valor às espécies nativas com usos múltiplos, olhando com fins econômicos para a recuperação, os esforços conjuntos de reduzir os gastos para implementar essa recuperação. Os OEMAs, o desafio de aprovar sistemas que têm manejo, né, de sistemas de recuperação, metodologias, perdão, de recuperação de APP, que vão ter algum tipo de manejo, e que manejo é esse que vai ser autorizado, qual é o impacto desse manejo nessas áreas, o que vai ser autorizado para pequenos imóveis, o que vai ser autorizado para os outros. Então, identificar esses impactos, né, definir as metodologias. E aí a questão de capacitação, a necessidade de capacitar os técnicos para esse olhar do PRA, o Taiguara falou de olhar a propriedade como um todo também, a oportunidade de parcerias entre a TER e municípios, os arranjos institucionais, né, como organizar esses arranjos institucionais para reduzir os custos, aumentar os esforços, ter parcerias com ONGs, captação de recursos. Ir atrás agora, tem muitos estados que já tiveram recursos, já conseguiram captar recursos para o CAR, e agora passar para essa etapa de análise, validação e PRA. E acho que é isso. Assim, a gente tentou trazer assim, alguns pontos para ajudar, para linkar também com o que aconteceu lá no encontro e a gente ter a contribuição desse espaço acadêmico também para essa discussão. Obrigado, Gabi. Continuando, então, dando continuidade, a gente chama o
Rubens, da TNC, que vai trazer mais uma contribuição nessa mesma linha. Boa tarde a todos, todas. Obrigado, Taiguara. Queria inicialmente agradecer aqui os parceiros, Embrapa, IPAM, Serviço Florestal, GIZ, e todos os estados, né, presentes aqui pela essa importante e pertinente discussão. A gente está agora, acho que transmitindo, né, ao vivo isso aqui, tem alguns estados acompanhando remotamente. Então, isso é bem importante para que todos os estados aí possam acompanhar e trazer insumos e também sanar suas dúvidas com relação a esse importante assunto para a nossa agenda de restauração florestal. Eu vou falar hoje para vocês aqui brevemente sobre uma metodologia que a TNC desenvolveu, chamada Planos Estratégicos de Restauração Florestal, a sigla é PERF, né? E como é que ela tem ajudado, como é que ela pode ajudar no apoio aos programas de regularização ambiental, aos PRAs. Então, né, isso aí começou como? Né, em 2010, a TNC começou a restaurar áreas em 2001, 2.000 hectares, numa fazenda ali perto de Antonina, no Paraná. A gente tinha a necessidade de fazer uma restauração com crédito de carbono e tal. De lá para cá, a gente foi se aprimorando nesse assunto, nesse tema, restauração florestal. Porém, né, a gente trabalhava com o antigo Código Florestal, tal. Chegou ali 2011, 2012, quando finalmente foi promulgada a nova Lei de Proteção da Vegetação Nativa, ou vulgarmente conhecida aí pela novo Código Florestal, que 3 mentiras, né? Não é novo, não é código e não é só florestal, né? Mas, enfim, ele é conhecido como novo Código Florestal. A gente começou a pensar, né, TNC, poxa, finalmente, será que agora nós vamos falar de restaurar não milhares de hectares, né? A gente restaurou 15, 16 mil hectares até hoje em 10 estados brasileiros. Será que agora a gente vai dar aquele salto para a escala de milhões mesmo, né? O passivo florestal brasileiro? E como é que a gente ia sair de uma escala de poucos hectares para milhares sem ter nenhuma estrutura, sem ter viveiro, sem ter grupo de coleta de sementes, sem ter nada, né? A gente não tinha nenhum preparo para isso. E a gente achava que ia ser do dia para a noite. A gente está vendo que não é bem assim, né? Mas, enfim, a gente começou a pensar como é que a gente vai ganhar a escala. Então, a gente criou essa metodologia chamada PERF, Plano Estratégico de Restauração Florestal. A princípio, a gente ia aplicar nas áreas verdes, a gente aplicou aqui no Espírito Santo, a gente aplicou numa parte aqui de São Paulo, no Alto Telespires, no Mato Grosso, e depois a gente migrou, a gente não fez aqui essas áreas laranjas, a gente acabou migrando para a Bacia do Tapajós. Mas o que é o PERF, né? O PERF ele é um instrumento que ele busca conhecer toda a estratégia, toda a cadeia da restauração florestal, se é que ela existe, né? Em muitas áreas a gente viu que não existe uma cadeia estruturada ainda da restauração, era preciso promovê-la toda, né? Mas ele é uma ferramenta, é um instrumento que visa conhecer, então, a cadeia, se ela existe, identificar áreas prioritárias para a restauração naquela região, identificar as ameaças e oportunidades e propor um caminho claro, né? O que a gente tem que vencer, o que a gente tem que fazer, qual o passo a passo, quais as etapas que a gente tem que fazer para que a restauração naquela região, de fato, ganhe escala, né? Então, aqui são as principais etapas, né? No primeiro momento, a gente identifica o passivo ambiental daquela região, principalmente com base na lei florestal, na lei de proteção da vegetação nativa. Depois a gente faz um mapa para conhecer a cadeia da restauração, todos os elos, quem são os grupos de coletores, quais os viveiros, qual a qualidade de muda produzida nessas regiões. Identifica toda essa infraestrutura, né, como eu disse agora, mão de obra disponível, serviços, tal. Os atores relacionados ao tema, né, quem pesquisa, empresas privadas, outras ONGs, parceiros, enfim. Aí a gente também faz uma análise do passivo existente com a infraestrutura atual. Então, por exemplo, tem ali 1 milhão de hectares de passivo, mas com os viveiros presentes a gente só consegue recuperar esse passivo em 30 anos, 40 anos. Então, a gente traz esse tipo de resposta e também onde faz mais sentido a gente implantar novos grupos de coleta de sementes, onde faz mais sentido implantar novos viveiros. Então, a gente identifica os gargalos, as fragilidades regionais que possam estar barrando ali, de alguma forma, a execução da restauração e propõe, finalmente, ações prioritárias para que a restauração ocorra de fato. Então, no final do PEF, a gente tem lá
todo um cronograma de execução, um orçamento para fazer aquilo acontecer e o passo a passo para que a coisa decole. Certo? Então, aqui é basicamente o fluxograma de como isso funciona. A gente faz um levantamento de dados. Desculpa. A gente faz um levantamento de dados. Muitas vezes tem poucos dados primários. A gente o inverso. A gente encontra poucos dados secundários e é necessário fazer um levantamento em campo, principalmente quantos viveiros, qual a capacidade de produção, esse tipo de coisa. Muitas vezes a gente tem que ir a campo e levantar. Então a gente faz uma delimitação preliminar do que seria a cadeia da restauração naquela região, encontra os principais influenciadores regionais, estuda todos os elos, coleta de semente, produção de mudas, serviços de restauração, incluindo monitoramento, e, obviamente, como engajar o principal elo da cadeia, que é o produtor rural que tem a área de preservação permanente degradada ou reserva legal que necessita ser recuperada. Então, aí a gente faz um diagnóstico dessa cadeia, entende toda a dinâmica, faz a análise crítica disso e como alavancar. Eu vou resumir para vocês. Aqui, ele pode ser tão aplicado em escala regional, nível de bacia hidrográfica, como em escala estadual. Né? Então, aqui no caso, vou dar um exemplo primeiro de uma pequena bacia hidrográfica, o Alto Mucuri. Esse foi um dos perfis mais recentes. Então, a gente identificou ali que a área tem 152 mil hectares. Então, 42 mil estão em área de preservação permanente. E dessas áreas em APP, 45% estão bem degradadas. Então, aí a gente vai para campo, conversa com os atores locais, conversa com produtores rurais. Por onde a gente começa a restauração? Né? Vamos priorizar áreas. Então, nesse caso, junto com atores locais, foi definido que as áreas deveriam se iniciar pelas nascentes. Então, a gente mapeou lá 15 mil e poucas nascentes, uma região com bastante nascente ali no Alto Mucuri, entre Minas Gerais e Bahia, e a gente começou por ali. O PERF também faz esse tipo de análise. Qual é o perfil do produtor rural naquela região? Né? Então, a gente viu que 96%, 97% das áreas são imóveis rurais com menos de 4 módulos fiscais. Então, né, provavelmente a restauração reserva legal vai ser mínima aqui. Então, por outro lado, os imóveis rurais com mais de 4 módulos fiscais, apesar de ser só 33,5% do número total de propriedades, eles correspondem a quase 35% da área total. Então, ainda tem também um potencial para recuperação de reserva legal. Então, a gente faz essa análise do perfil do produtor rural para a gente definir quais seriam as metodologias e técnicas de restauração mais adequadas para essa região. Então, aqui, por exemplo, a gente viu, né, a região de estudo estava aqui, os viveiros estavam ali 200, 300 quilômetros de distância, e mesmo que a gente pegasse toda a produção de muda desses viveiros, que era de 1.800.000 mudas, a gente levaria quase 15 anos para recuperar todo o passivo, se tudo fosse destinado para aquele passivo daquela região. Mas não é assim, né? A gente sabe que esses viveiros têm que atender as regiões onde eles estão. Então, a gente estima que demoraria aí mais de 30, 40 anos. Então, a gente sabe que seria necessário fomentar alguns viveiros regionais. O PERF também traz isso aqui, que acho que é legal falar que o PERF ele permeia por todas aquelas caixinhas que o Taiguara mostrou, né, no quadro, aquele primeiro quadro que você mostrou. Então, a gente está de olho nas questões técnicas, a gente está de olho na TI, como é que isso vai conversar com o sistema, nas regulamentações. E ele traz alguns insumos. Né? Esse aqui é um resumo de como a cadeia da restauração tem funcionado ou não funcionado, depende do ponto de vista, em algumas regiões. Então, a gente vê que o principal elo da cadeia e o indutor principal é o produtor rural. Se esse elo aqui não se movimentar para restaurar, a gente não tem nenhum outro elo da cadeia funcionando. Então, a gente tem coleta de sementes, produção de muda, tudo parado. Né? Quem trabalha com isso aqui sabe, a gente viu inúmeros viveiros fecharem as portas aí nos últimos 5, 6 anos. Então, a gente não tem. Então, a gente tem que fazer esse elo se movimentar. Ele é o principal elo indutor da cadeia. E, para induzir ele, para movimentar ele, a gente tem 4 principais forças motrizes, que são comando e controle, fiscalização, ou seja, fazer com que o PRA aconteça, né, cumprir com a legislação florestal. A gente também tem os bancos aí podendo cobrar a execução da legislação para fornecer crédito.
Nessa região do Mucuri, a renda, né, então, se a gente fala que o produtor rural vai conseguir ganhar um dinheirinho, fazer um sistema agroflorestal, recuperar suas áreas usando o sistema agroflorestal, por exemplo, isso pode também atrair ele. E não só isso, pagamento por serviço ambiental, a questão de um PSA, né, onde funciona, onde possa existir, também pode atrair. E ali teve um apelo muito grande por água. É diferente do Mato Grosso, diferente da Bacia do Tapajós, aqui a água apareceu como um indutor. Muitos produtores rurais estavam restaurando suas áreas, querendo que a água voltasse, retornasse para suas propriedades. Então, isso aqui apareceu como um indutor forte ali nessa região. Eu estou com pouco tempo aqui, então vou correr um pouquinho, mas isso aqui mostra quem são os operadores da cadeia, os serviços operacionais, serviços de apoio, quem faz, as regulamentações quem faz, né, o mapa com relação à coordenação de sementes e mudas, mas eu acho que o importante aqui é isso aqui. Então, a gente vê o perfil do produtor rural, como é que se tem ou não potencial de regeneração natural naquela região, e a gente, então, vê as principais técnicas que podem ser implementadas para restaurar, né? Nesse caso aqui, a regeneração natural, plantio total de mudas, adensamento e enriquecimento de remanescentes florestais degradados, e a implantação de sistemas agroflorestais em algumas regiões. O PERF também olha para a questão do custo da implantação, então, essa área do Mucuri, que eu estou trazendo como exemplo, ela tem um potencial enorme de recuperação, de regeneração natural, então seria um custo baixo, né? E em áreas com plantio de mudas, a gente pode ter um custo bem elevado, dependendo da situação da área. No final do PERF, a gente tem isso aqui, que é aqui nesse lado, a gente tem as dimensões, onde são, vamos dizer assim, linhas que a gente tem que atuar para fazer a restauração acontecer. Então, lá no Espírito Santo, por exemplo, o legal foi que a visão construída em conjunto com atores locais era ser referência no Brasil em restauração e negócios florestais. Isso foi construído dentro da Secretaria de Estado da Agricultura, então a gente envolveu não só ambientalistas e quem tem esse apelo mais forte pela restauração ecológica, restauração florestal, mas também muito o setor agrícola, o setor produtivo. Mas é interessante ver que quando a gente clica em cada caixinha dessa, vai sair ali um projeto, orçamento, o que a gente tem que fazer para alavancar cada uma dessas ações. Então, por exemplo, desenvolver as condições necessárias para adequação ambiental. Isso inclui a construção de manuais de restauração. Então, a gente tem que ir lá identificar aquelas regiões que estão ambientalmente em desacordo com a legislação e propor metodologias adequadas para recompor aquilo. Então, só dando uma ênfase aqui, que muitas vezes fazer o PRA com a qualidade mínima é necessário, é apontado pelo PERF, e aí muitas vezes a gente fala, bom, para ter um PRA a gente precisa construir manuais de restauração, guias técnicos de restauração que ajudem de fato o Estado a fazer as suas recuperações. Esse aqui é para a Bahia, feito recentemente, imagino que o Murilo tenha comentado, estou encerrando aqui, e esse aqui foi feito para o Pará. Então, isso aqui basicamente vai ser o CERN, né? O PRADA, o que vai alimentar o sistema de TI ali dentro do sistema. Bom, pessoal, então, volto aqui ao slide inicial, como é que a gente faz para sair de fato disso aqui para o que a gente realmente quer, para a restauração que a gente quer. Fica aí a reflexão. Muito obrigado. Obrigado, Rubens. Antes de dar seguimento e passar a palavra para a Magna, da própria GIZ, só vale ressaltar uma frase que o Rubens falou. A metodologia do PF é bem interessante, mas você falou um ponto muito interessante. O elo principal é o produtor rural. Aí eu lembro de uma frase que o Felipe colocou um dia numa viagem aí, que é a mesma mão que produz, é a mesma mão que conserva e é a mesma mão que recupera. Não foi isso? Então, só quis ressaltar isso. Passo a palavra, então, para Magna Cunha, da GIZ. O palco é seu. Boa tarde. Então, eu sou Magna, sou assessora técnica da GIZ. O que eu vou apresentar aqui é um pouco da nossa contribuição nesse tema, contar um pouco da historinha de como é fazer cooperação técnica para a estruturação de políticas públicas, que é um desafio também muito grande. O Rubens abordou um pouco essa questão aqui.
Mas, antes da gente entrar no detalhe, eu vou falar um pouco quem é a GIZ, né, para vocês entenderem o que é a Cooperação Técnica Alemã, que é uma empresa pública do governo alemão. A gente está em torno de 130 países, com quase 20 mil colaboradores, e no Brasil a gente está desde 1983. Né? Então, a gente opera por meio de projetos que são negociados entre governos dos dois países em rodadas anuais. Né? E a gente tem uma relação direta também com o banco alemão, que faz a cooperação financeira, a gente faz a cooperação técnica. Então, isso funciona muito entre demandas de um país, né, para a cooperação alemã, e, nesse caso, com o Serviço Florestal Brasileiro, que é o nosso principal parceiro, né, a gente aceitou esse desafio de ter um projeto que é de fortalecimento do cadastro ambiental rural, que é um instrumento, né, o SICA, para o fortalecimento do Código Florestal, e a gente tem um projeto que começou em 2012, a gente está numa segunda fase agora, né, que vai de 2015 a 2020, e tem também como parceiro complementar a SEDR, que é a do MMA. Nos estados, a gente tem um foco na Amazônia, inicialmente, né, e a gente vem atuando numa região que a gente chama de tríplice fronteira, que fica entre o estado do Acre, Amazonas e Rondônia. Né, é uma região ali onde você tem uma pressão forte do desmatamento, mas também uma região que tem um ativo florestal ainda grande. Né? Então, a gente tem prioritariamente essa ação de estruturar o PRA nessa região. Recentemente, a gente está ampliando agora a nossa atuação para um outro bioma, que é o Cerrado, né, que inclui Minas Gerais, e é em parceria com o Banco Mundial, que é o projeto FIP Paisagem, que é executado pelo Serviço Florestal Brasileiro. Bom, então, desde 2013, a gente vem ajudando o Serviço Florestal na estruturação do SICA, e nessa relação com os estados, com todos os estados do Brasil, a gente tem apoiado inúmeras oficinas, né, de construção do PRA. Então, são oficinas regionais, a Janaína falou um pouco, as oficinas também nacionais, e esses encontros são importantíssimos para fortalecer esse diálogo entre o governo federal e o governo estadual. Embora que o grande desafio, né, de estruturar e de implementar o PRA esteja nos estados, o Serviço Florestal tem dado uma orientação para como isso pode acontecer. Então, a gente tem apoiado a construção do módulo em si, né, com 2 estados especificamente, né, da Tríplice Fronteira, que é o Acre e Rondônia. O Amazonas ainda está numa fase inicial dessa discussão, e a gente tem discutido com eles a cadeia da restauração como um todo, né, olhando para todos os desafios de criar o programa e de implementar o programa. Então, a gente vem discutindo desde parâmetros técnicos, elaborado manuais, né. A gente também tem apoiado a elaboração de novos projetos para dar sustentabilidade para o PRA. A gente tem bons exemplos que aconteceram lá em Rondônia, com projetos que foram apresentados para o Fundo da Amazônia. A gente também tem apoiado, né, na implementação assistida do módulo de análise, que é um grande desafio, né, que é dar conta de dar escala para análise, para que se consiga fazer o PRA. A gente tem apoiado a plataforma também do Web Ambiente, que é uma ferramenta muito importante para que os estados possam utilizar e implementar seus PRAs, e também um outro aplicativo, que chama Plantadores de Rios, que o Serviço Florestal criou, né, e que é para recuperação de nascentes. Né? Bom, aqui, mais ou menos, um mapa, foi por onde tudo começou. Né, o nosso grande desafio era entender um pouco qual que é o tamanho do passivo e da regeneração natural. Né? Então, aqui tem um mapa da Amazônia e também do Cerrado. Né? Então, a gente entendeu que existem diferentes potenciais de regeneração natural, mas que, para isso, a gente precisava de um diagnóstico. A gente precisava entender a situação da realidade local desses estados, né? Os números, as informações, os estudos que eles têm, e ajudaria a gente a pensar na melhor estratégia, na melhor metodologia para fazer o PRA. Então, para a gente entender isso, a gente precisava conhecer esse passivo para recuperar essas diferentes situações ambientais. E isso requer diferentes estratégias de restauração. E também, diferentes objetivos requer diferentes estratégias de restauração. E aí, nesse ponto, é muito importante, porque realmente os estados eles veem a restauração florestal como uma oportunidade econômica. Não tem como você trazer o pequeno produtor para essa discussão se você não tiver uma visão clara de como você vai estruturar políticas e oferecer para o pequeno produtor, né, um caminho econômico para a restauração.
Aqui o Taiguara já apresentou rapidamente, né? Essa é um pouco a visão estratégica, o desenho que orientou a nossa assessoria técnica nos estados, foi sempre muito pautada pelo diálogo, por uma construção coletiva desse processo. Por isso, a importância da articulação e da avaliação, da validação através dos GTs. A gente gerou vários estudos, várias informações para que eles pudessem tomar a decisão de qual seria o melhor caminho. E, nesse caso aqui, a gente convidou o LERF e a Bioflora, lá com o professor Ricardo, para nos ajudar a pensar um pouco nesses parâmetros técnicos. Né? Então, aqui tem um pouco dos tópicos que orientou a estruturação desses parâmetros técnicos, né? E também do marco legal, que ajudou a gente a estruturar o PRA nos estados. E, por último, a implementação, né? Que agora é a fase em que a gente está. A gente já passou por essa fase de parâmetros técnicos, eu vou explicar um pouco mais à frente. Né? Tanto Acre quanto Rondônia, ele já tem um marco legal estabelecido, e a gente está na fase da implementação, que requer também uma boa estratégia de capacitação, porque a gente sabe que quem vai lidar com PRA no dia a dia, né, até as OEMAs, né, o universo de informações e de uso de aplicativos, de instrumentos e ferramentas é muito grande, então é necessário pensar num bom programa de capacitação. Os elementos do PRA, né, como eu falei, a gente contou aí com a ajuda da Bioflora, e aí é importante dizer que a decisão de uma chave de decisão, né, escolher essa ferramenta para fazer o PRA, foi dos estados. Eles queriam um método simplificado, automatizado, né, intuitivo, que pudesse facilitar a vida do técnico e do produtor. Então, para uma escala, né, de política pública como o PRA, é necessário a gente pensar numa metodologia que atenda a isso. Então, a gente partiu aí para fazer esse diagnóstico, de entender bem essas situações ambientais, os fatores de degradação, conhecer bem o estado. Depois, a gente criou aí esses parâmetros técnicos, que são baseados nas restrições que o próprio Código Florestal coloca para a reserva legal e para a PP, e, a partir do cruzamento dessas informações, se estabelece metodologias de recuperação da vegetação, baseado numa lista de espécies. Então, você tem uma chave de decisão, e é importante também pensar nessa chave de decisão como é que você vai ser trabalhado no monitoramento, que é o momento que os estados estão agora. O grande desafio de pensar metodologias para monitoramento. Né? Aqui, que é um evento onde a gente tem aqui presentes vários pesquisadores, eu acho que esse é o grande desafio. O pequeno produtor, ele tem condições de fazer o monitoramento? A OEMA tem condições de fazer o monitoramento? Um custo gigante. Quais são as metodologias mais acessíveis, né? As metodologias mais acessíveis para o pequeno produtor, mas também para a OEMA. Bom, todas essas informações, né, elas são sistematizadas numa tabela para tomada de decisão e vão compor essa base aí do PRA, que é um sistema. Aqui, rapidamente, esse mapa está até um pouco desatualizado. Né, ali no Mato Grosso, eu vi o Marcão falando, já tem um decreto de 2017, mas um pouco dessas informações que são a base para a gente poder implementar o PRA. Né? Sem o marco legal, a gente não consegue avançar muito. Aqui a chave de decisão, né, que eu mencionei, uma planilha de Excel, que indica situações ambientais e para chegar a metodologias adequadas para a recomposição florestal. Né? Essa matriz é baseada nessas classes de possíveis situações ambientais e também nas situações que estão previstas no Código Florestal. Esse exemplo aqui é a proposta simplificada de adesão ao PRA, é mais ou menos como vai ficar também nos estados, o sisteminha deles. Esse é do governo federal, que está disponível para todos os estados, mas a Acre, Rondônia e alguns outros estados estão optando por fazer seu próprio sistema. E, nesse caso, por exemplo, do Acre e Rondônia, né, tem um módulo próprio de ATER, que é muito interessante. Né? A própria OEMA trabalha junto com a ATER, que sabe que é ela que vai fazer o PRA, e eles estão requerendo a ART. Então, eles querem ter controle disso e criar um módulo de ATER dentro do módulo do PRA. Aqui, bom, o Felipe já falou, importantíssimo esse trabalho que a Embrapa está fazendo e que a GIZ vem apoiando, porque a matriz de decisão ela gera algumas metodologias simplificadas. Mas o detalhamento disso, né, o próprio web ambiente, através desse trabalho que está sendo feito, é importante para gerar essas informações, para compor melhor esses PRADAs. Né? Então, a gente também tem apoiado esse trabalho junto com a Embrapa. Aqui algumas fotos de todo esse processo de articulação com os atores locais, né, que vem lá desde 2014, isso aqui são fotos do Acre,
no atendimento do CAR, que a gente apoiou também, aqui as oficinas de parâmetros técnicos, todas feitas com a participação da sociedade civil, né, de vários segmentos do governo, para chegar a conclusão de qual é a melhor metodologia para o PRA. Aqui, uma coisa muito importante está em fase final, que é o manual, né, depois que compõe aí todas as metodologias de restauração e também o próprio sistema, como ele funciona. Esse documento é importantíssimo agora para essa fase de capacitação que a gente vai estar apoiando, tanto no Acre quanto no Rondônia, e esse documento está em fase final. Aqui também mostra algumas fotos da articulação entre os atores locais da cadeia da restauração. Tem até uma foto ali do Ingo. Mas é importante esses slides para ressaltar que um dos grandes desafios que tem sido colocado pela política pública é a sustentabilidade do PRA. Né? A gente fala de metodologias de restauração, isso é muito importante, mas quando se trata de política pública, como é que a gente mantém algo, né, a longo prazo? Então, a GIZ tem promovido uma discussão junto aos estados de pensar uma estratégia realmente de programa, né? E pensar na estratégia do programa pensando na cadeia da restauração. Então, por exemplo, aqui vou mostrar para vocês um pouco o que o governo do Acre vem desenhando para a sustentabilidade do PRA. Então, a ideia é trabalhar com agricultores familiares integrados, aqueles que já têm um pouco mais de recurso, que trabalham com outras cadeias produtivas, para que ele possa olhar para a cadeia da restauração como uma oportunidade de negócio. Restaurar os passivos com modelos florestais produtivos, agrofloresta. Assegurar benefício financeiro imediato, que é a antecipação de receita. Atrair outros investimentos privados. Ampliar a demanda, para a gente pensar aí no setor privado e na comercialização de produtos madeireiros e não madeireiros. Engajar cooperativas e associações. Esse desenho aqui é um desenho estratégico de como trabalhar com todos esses desafios para pensar nesse arranjo de fomento da cadeia da recuperação da vegetação. Então, aqui a gente mapeou 5 grandes desafios e a gente está trabalhando na articulação de todos esses atores, especialmente de todas essas políticas públicas, que vão desde o crédito, da assistência técnica, da relação, por exemplo, com os bancos, pensar em processos de subvenção do Estado para apoiar esse processo, e também na parte de mercado. Então, essa é uma visão que a gente vem discutindo, especialmente com o governo do Acre, de como criar essa estratégia de sustentabilidade do PRA. E aqui um arranjo, né, financeiro e também de fomento da cadeia que envolve todos esses aspectos, atores, que são importantes da gente trazer para essa discussão, e no caso da cooperação técnica, da gente conseguir também fazer uma discussão de política pública, de estruturar a política pública para esses diferentes segmentos que são importantes na estruturação do PRA. Por último, esse slide ele mostra a visão estratégica, né, no caso mais específico do governo do Acre, de como eles estão atuando com o programa de regularização ambiental. Eles pensam no plano de restauração florestal, que vai desde conhecer o passivo... eu acho que eu desliguei. Que vai desde conhecer o passivo ambiental, de analisar essa cadeia, de pensar em projetos, programas, né, de financiamento, a estruturação do marco regulatório, que passa de parâmetro técnico, marco regulatório e a definição dos fluxogramas administrativos, a assistência técnica, que não é só pública, até privada também, de pensar em como estruturar isso, e a própria operacionalização do sistema, que envolve SICAR, capacitação, treinamento, divulgação e mobilização. É isso, gente. Gente, esse último slide aí, rapidinho, é que a gente tem uma longa estrada para frente. Por isso que a Magna colocou lá. Gente, rapidamente a gente passa já a palavra para o Rafael, que é da Secretaria de Meio Ambiente de São Paulo, mas vai falar em nome da própria Sobre, né, trazer sua contribuição. Rafael, por favor, o palco é seu. Obrigado. Boa tarde, gente. Eu vou fazer, então, essa fala antes da gente abrir para o debate. A ideia é realmente trazer uma contribuição já a caminho do debate, porque é uma reflexão sobre o papel da Sobre no apoio à elaboração de políticas de restauração. Claro, aqui na mesa sobre PRAs, um componente-chave do PRA é a restauração,
né? E vamos pensar em conjunto qual será esse papel, né? Essa é a ideia dessa fala. Para fazer essa reflexão, eu gostaria de trazer... aqui está um pouco apagado, né? Mas essa é a logo da SOBRE, Sociedade Brasileira de Restauração Ecológica, e ela tem duas palavras, acrônimos aqui, que é REBRE e REBRE, tanto no substrato quanto no ar, aí, envolvendo a sociedade. Por quê? Porque lá em 2010, um conjunto de pessoas que são referência para a restauração ecológica no Brasil se reuniu com a proposta de se conectar em uma rede brasileira de restauração ecológica. Ou seja, uma rede livre, não hierárquica, horizontal, para trocar informações e experiências entre os diversos grupos que trabalham em interface com a restauração. Como que esse grupo se reuniu? Em torno de 3 oficinas que foram feitas antes da criação da sociedade, tá? E, basicamente, uma lista de e-mails, que funciona até hoje, está aberta, vocês podem entrar e participar. Hoje em dia tem também o Facebook e o canal do YouTube que foi lançado esse mês, né? Mas ainda tem discussões bastante produtivas, tanto na lista de e-mails. Se vocês entrarem no site da SOBRE, tem a forma de se associar a essas discussões por meio dessas plataformas. Tá? E isso evoluiu, é evidente que foram discussões riquíssimas ao longo de 5 anos, né? Mas alguma hora as pessoas reunidas nessa rede falaram, além de discutir tecnicamente, a gente está sentindo outras necessidades, como se manifestar, né, como coletivo de profissionais que atuam com restauração, sejam manifestações de cunho para apoio a políticas públicas, manifestações mais técnicas mesmo, ou se não, fazer eventos. A gente está reunido aqui na Conferência Brasileira de Restauração graças a ter uma sociedade que precisa ter um CNPJ, uma diretoria, uma comissão organizadora que vai ter uma conta bancária e tudo mais. Então, precisou evoluir para um grau organizacional chamado SOBRE, Sociedade Brasileira de Restauração Ecológica. Isso foi feito em 2014, em Antonina. A terceira oficina da REBRE decidiu criar uma sociedade, porque nós precisávamos de uma sociedade. Então, para organizar evento, para se manifestar, para eventualmente organizar publicações, plataformas digitais e fazer uma seleção de conteúdos, etc. Nesse momento em que a sociedade é fundada, né, ela já é fundada com uma série de objetivos que incluem colaboração com políticas. Tá? E, enfim, entre 2014 e... essa é a foto da Assembleia do ano passado, a primeira Assembleia Geral da Sociedade. Nós teremos a segunda, amanhã, às 18 horas, estão todos convidados. A gente vai vendo esse grupo crescendo, né, de pessoas atuando em torno do assunto, e tudo isso inspira a gente a pensar. Esse grupo que é multissetorial, que tem nele representados todos os setores da sociedade e que a intenção é que se expanda ainda mais essa representatividade, que teve lá em Antonina em 2014, porque naquele momento o Ministério do Meio Ambiente, por exemplo, já perguntava, pessoal que trabalha com restauração, o que vocês acham disso? O que a gente pode ter de contribuição quanto a isso? E a REBRE tinha um posicionamento a REBRE não faz um posicionamento porque ela é justamente livre, horizontal e não hierárquica. Então, a partir do momento que você você precisa ter uma forma de governança sobre essas manifestações. Mas a grande questão, ali colocada na logo inicial, é que a REBRE vai continuar existindo sempre, porque ela é justamente o substrato que dá... Ou seja, foi um movimento de baixo para cima. A gente tem raras oportunidades de presenciar, de experienciar esse movimento que realmente vem de baixo para cima, a partir de um coletivo que se organiza e fala, agora sim precisa ter uma representação para fazer coisa que a gente não está conseguindo de forma tão livre, mesmo que vai continuar tendo esse formato. E aí eu queria só trazer, então, 2 pontos de texto e depois já abrir para a nossa discussão. O primeiro é na Carta de Antonina, nesse momento em que a gente já estava sendo provocado
a se manifestar, a Rebre, a gente elaborou o documento chamado Carta de Antonina, também está disponível no site da Sobre, dizendo que, naquele momento, olha só como é oportuno, neste momento da história da restauração ecológica no Brasil, estava em elaboração a Estratégia Nacional para a Recuperação de Ecossistema, ainda não tinha Proveg, Planaveg, etc., mas já tinha a semente disso, e foi bem recebido, enfim, pelos presentes, que consideraram abrangente e ambiciosa, e a esperança generalizada é de que em um próximo evento da Rebre, ainda não tinha as conferências da Sobre, possamos discutir os avanços na implementação da estratégia. Eu considero que essa sessão é um desses momentos de um evento futuro em que está sendo feito a discussão do avanço da implementação da estratégia. Embora ainda falte muito a implementar da Proveg, Planaveg, etc. E, então, o segundo ponto de texto. O texto é chato, mas é sempre bom a gente lembrar que existe o Estatuto e tem coisas que foram pensadas um dia que a gente reforça elas. Então, um dos objetivos da Sobre bom, esses são os objetivos da Sobre. A metade deles, que está aqui destacada, é o fornecimento de subsídios, dados, parâmetros e outras contribuições para a tomada de decisão e desenvolvimento e estabelecimento de políticas públicas relacionadas à restauração, dentre as quais o PRA é considerado a principal delas hoje a ser implementada no Brasil. Então, muita sinergia disso que a gente está fazendo hoje com a Carta de Antonina, o momento de fundação da sociedade, com o momento de estabelecimento de um estatuto, tá? E sendo também oportuno o fato da gente estar aqui nessa conferência, está sendo transferida a atual gestão, né? Presidida pelo Zé Marcelo Torezan, e da qual também faço parte, e vocês vão ver, enfim, o balanço dessa gestão na Assembleia amanhã, mas sendo empossada nessa conferência uma nova diretoria. Então, para que vocês também conheçam os outros membros da diretoria, a Maria Otávia, da Univasf, que é nossa vice-presidente, o Ciro Moura, do INEA, que é assessor do INEA, que é nosso secretário, Luiz Fernando Moraes, que também é da chapa atual e vai continuar como vice-secretário, a Natália Guerin, da pós-graduação da USP, como primeira tesoureira, o Rodrigo Junqueira, do ISA, como segundo tesoureiro. Então, a gente está começando um trabalho agora, juntamente com o Conselho. Então, tem uma estrutura, além de ter uma estrutura de diretoria na sociedade, tem uma estrutura de conselho que ajuda a dar amparo para as decisões da sociedade e para a capilaridade que isso tem no território nacional. Então, o Conselho é distribuído por regiões. Então, tem lá no Centro-Oeste, a Isabel, isso aqui eu peguei do documento que acabou de sair ontem, que foi o resultado da eleição, a Isabel Schmidt, da UNB, e a Letícia Garcia, do FMS pelo Centro-Oeste, a Alessandra Caiafa e José Siqueira, da UFRB e Univasf pelo Nordeste, a Joyce Ferreira e a Sâmia Nunes pela região Norte, a Vera Alex Engel e o João Carlos Costa Guimarães pela região Sudeste, e o José Marcelo Torezan e a Ana Roveder pela região Sul. Mas isso aqui é só uma estrutura por onde passam questões justamente de respaldo da estrutura de governança. Mas a sociedade não tem função se não tiver demanda dos seus sócios e, em última instância, de todos os que trabalham com restauração no Brasil. A ideia é que isso se internalize o máximo possível na sociedade para que a gente tenha um fórum forte de posicionamento, né? A gente considera que isso vai ser muito importante nos próximos anos, ter um fortalecimento de quem atua com restauração como um coletivo. Tá? E aí, esse é o último slide. Acho que não está nem na metade do meu tempo, mas já estamos encaminhando para a discussão, que eu acho que é o mais importante aqui. A gente tem a linha de ação de políticas públicas, que é a mais evidente de interface com esse tema, né? Que pode ser exercida tanto por representações da sociedade em colegiados ou por, eventualmente, reuniões. A gente fez reunião recentemente lá no Ministério do Meio Ambiente com o ministro, reuniões diversas, principalmente. O que a gente tem feito foi reuniões pontuais, manifestações pontuais e algumas representações em colegiados. Tá?
essa pode ser uma linha de apoio ao PRA, mas as outras linhas também são fundamentais, porque na linha técnico-científica a gente promove diálogo, divulga conhecimento e, eventualmente, produz materiais. Como? Com base, justamente, em todos os profissionais da restauração que decidiram criar a Rebre, há 8 anos atrás, e decidiram se organizar numa sociedade. Então, a capilaridade que a Sobre tem é a de conseguir acessar pesquisadores e profissionais em toda a região, em todas as regiões do Brasil. E essas linhas que são novas a serem desenvolvidas de educação e extensão por meio de plataformas no canal do YouTube da Sociedade. A gente teve um exemplo disso, um vídeo coordenado pela TNC, com a participação do ISA, da Iniciativa Verde, da Embrapa e vários outros parceiros. Um material de ótima qualidade para falar diretamente com o produtor rural, e teve esse enfoque, o ator do vídeo é um produtor, e a gente pode produzir mais materiais nessa plataforma neutra. Então, que é a sociedade multissetorial. E melhorando também a nossa comunicação. Então, concluindo, como que a Sobre pode apoiar esse processo de políticas públicas de restauração, e mais especificamente no PRA? Por meio das suas diversas linhas de ação, a partir de demandas que os sócios e que os atores da restauração no Brasil considerem que vale a pena levar de modo coletivo, num território neutro, digamos assim, por reunir. Então, às vezes, é uma mensagem que não é para ser passada por um governo ou por uma ONG, é para ser uma mensagem do coletivo de atores da restauração no Brasil. Né? E gostaria de colocar em pauta agora para a gente discutir como. Isso a gente vai fazer coletivamente. Obrigado. Obrigado, Rafael. Eu peço que tome assento na mesa e chamo também Janaína, Magna, Gabi, Rubens para a mesa e a gente abre, então, enquanto os colegas sobem ali no palco, para algumas perguntas. A gente não tem muito tempo. Você já estava inscrita desde o outro bloco, né? Você mantém a sua inscrição? Sim. Uma ali, outra aqui. A gente vai fazer um bloco e a gente vai tentar resistir aqui por mais tempo até sermos expulsos pela organização. Achei que ia ter mais tempo para debate, mas queria parabenizar a todos, especialmente o trabalho apresentado pela Magda. Achei fantástico assim, o processo todo, muito bacana a forma como você apresentou. Na verdade, as minhas perguntas eram da inscrição, era da mesa passada. E aproveitando que ainda tem debatedor aqui, né? Eu queria pedir ao Marcos que comentasse um pouquinho um assunto que a gente já tinha comentado num outro evento. E aí aproveito para perguntar à mesa, né? Tem a previsão no Código Florestal de boas práticas agronômicas e de cuidados com o solo e com a água, ali no uso da APP, objeto de consolidação, mas isso é muito pouco divulgado, né? Então, o produtor rural acha que ele não precisa restaurar e nem precisa parar de usar agrotóxico, maquinário e nada, não precisa reduzir a utilização dessa área ali de APP, que permanece como APP, apesar de não precisar da restauração. E uma outra pergunta também que eu tinha para a mesa anterior, mas fiquem à vontade para responder, é sobre o prazo, né, nessa questão jurídica, quando é que dá início a esse 2020? Assim, eu tenho um posicionamento, tenho certeza de que quase todo mundo aqui tem um posicionamento particular também, e já que vocês estão aí procurando uma proposta aí para os estados, eu gostaria de saber como é que vocês veem isso, o início do prazo, o fim do prazo, para restauração, para cumprimento completo aí do PRA. Obrigado. Queria parabenizar a organização da mesa, acho que foi muito... Aurélio, agora sim. Então, queria parabenizar a organização da mesa, acho que foi muito assertiva nos nomes e nos temas. E foi muito interessante ver foi um pouco retrospectivo, acho, né? Todos falaram um pouco aonde a gente imaginou
e os caminhos, né, e os produtos que a gente chegou nisso. Cada instituição um pouco na sua região, com um pouco, né, nos seus projetos. E foi muito interessante ver esse histórico, né? A gente chegando nesse momento aqui agora, nesse sonho que é fazer essa conferência nacional, com a Sobre liderando isso, e várias instituições apresentando trabalhos que a gente, um tempo atrás, sonhava em ver, né? Agora já são realidade. E a minha provocação, acho que a gente tem um momento de pêndulo importante no Brasil, onde talvez o valor individual, ou os benefícios para o indivíduo sejam maiores que os benefícios na política pública, os coletivos. E a restauração é um grande benefício coletivo. E mesmo nós, enquanto instituição, temos dificuldade por mais que tenha o pacto, a aliança, enfim, esses movimentos que buscam juntar, a gente ainda continua trabalhando por instituição, por projeto, que acabam, né, pensando numa linha aí de tempo, eles nascem, crescem e mudam de objetivo ou acabam. E a minha provocação, aproveitar que a gente tem essa ótima mesa, é exatamente nesse sentido, daqui para frente. Né, a gente corre o risco de muitos desses sonhos que a gente viu ser realizados caducarem, né, ficarem aí engavetados por algum tempo. Ao mesmo tempo, a gente vê uma força, né, 500 pessoas aqui reunidas, e esses 500 pode se multiplicar em muitos outros restauradores que estão aí. Então, como é que a gente junta tudo isso que a gente construiu até agora e como é que a gente transforma isso numa proposta de valor onde vale a pena para outros atores da sociedade que a gente tenha na próxima, talvez, conferência, produtores interessados em saber, né, e aí, como é que é essa restauração que gera renda, né, ou investidores mais próximos da gente. Então, eu queria ouvir um pouquinho, aproveitar essa mesa, de quais são as estratégias, como é que vocês veem isso? Isso está na governança, isso está na representação, isso está no investimento? Qual que são os próximos passos? Obrigado. Boa pergunta. Boa noite, né? Bom, boa tarde, boa noite, né? Mas eu sou o João Guimarães, né? Sou professor da UFSJ, também faço parte da Sobre, né? Faço parte do conselho atual e no conselho aí. Parabéns a toda a mesa pelas apresentações, pelo conteúdo, né? E uma coisa que me chamou a atenção foi na apresentação do Rubens, né? A questão que o Rubens falou lá do Vale do Mucuri, que muitas vezes quando os produtores se disponibilizam se colocam como dispostos a participarem a disponibilizarem a área para restauração, coloca-se a questão da restauração de nascentes, né? Pensando na questão da água, né? Mas, na verdade, a gente tem vários estudos aí que já mostram que, assim, restaurar nascente, pensando em água, na verdade, a gente pode, na verdade, aumentar a evapotranspiração e ter um problema com isso na questão de água, né? Na verdade, teria que pensar na questão das áreas de recarga, né? E pelo código aí, né, a gente tem que, na verdade, as áreas de topo de morro e encosta, que é onde, né, realmente funcionam como área de recarga, elas foram não tem essa necessidade, legalmente não precisam fazer a recomposição, né? Estão dispensadas da recomposição. Então, assim, eu queria que a mesa, né, falasse um pouquinho sobre isso, né? O que vocês pensam sobre isso, né? E aí o que sobrou, na verdade, é a reserva legal, né? Para tentar colocar, talvez, né, já falando no que eu penso aqui, né? Pensando nessa questão do serviço de produção de água, né? Então, assim, acho que esse é um ponto importante, porque muitas vezes se fala assim, produzir água, recuperar nascente. E isso ainda hoje é muito difundido na sociedade. Então, assim, tem aquele artigo que a Durigan com a Honda produziram, acho que foi ano passado, e teve uma aula para trás aí que eu peguei ele e fiz uma discussão em cima dele, né? E teve uma aluna que falou assim: "Ô, professor, estou chocado com esse artigo", porque na verdade o artigo fala justamente isso, né? Ó, será que realmente em qualquer lugar que você pode entrar com restauração florestal pensando-se em produção de água, né? Então, assim, o artigo dela é pensando em água na escala de microbacia, né? Mas então, e que é a escala do produtor rural, né? Bom, é só isso. Obrigado. Ok, obrigado. Antes de passar para a mesa, tem mais alguma pergunta assim existencial para a gente fechar esse bloco? Tem que ser existencial. Não? Então, devolvo a palavra para a mesa. Vocês podem se organizar do jeito
Quem quer começar? Tá, então eu vou tentar ser breve, o que é muito difícil para mim, para quem convive comigo, mas vamos lá. Vou começar pelo prazo dos 20 anos da Roberta e do Dr. Fábio, que já me fez a mesma pergunta em outro contexto. A história dos 20 anos, a discussão ela é muito parecida com uma discussão até que teve hoje pela manhã, da questão da interpretação jurídica, da questão de que as compensações só podem acontecer desde que averbadas a matrícula, o que leva, dependendo do foco, da aplicação e da leitura desse artigo de forma isolada, o Tales até trouxe super bem isso, a exclusão das posses desses instrumentos de compensação, né? E assim, o código ele não deixa claro, não pode compensar o passivo da posse na propriedade ou não pode o da propriedade na posse, quais são os impactos disso. Ele não descreve isso, né? Então, assim, num conjunto da interpretação da lei federal em relação a essa aplicação, né, cabe aos estados realmente trazer uma interpretação, né, enfim. No caso dos 20 anos, o código fala, o que o código coloca expresso na legislação é que a contar da publicação dessa lei, né? Mas a publicação dessa lei não é suficiente para o cumprimento e monitoramento do poder público, de trazer os instrumentos necessários, e, enfim, a cadeia e tudo isso que a gente está discutindo aqui, né? Para que o produtor consiga cumprir nesses 20 anos. Os sistemas, de maneira nacional, inclusive os estados que têm sistemas próprios, o próprio SICAR federal, dos estados que apresentaram aqui, o São Paulo tem o módulo de adequação ambiental, o Mato Grosso tem sistema próprio, tem o SICAR federal, o Pará partiu do código do SICAR, mas tem o sistema deles é customizado e é próprio. As iniciativas estão se implantando, dando a possibilidade de que, do momento da proposta, seja monitorado ao longo de 20 anos. Mas com ciclos, né, enfim, e das propostas que estão na base até hoje, a gente ainda não teve nenhuma que chegasse aos 20 anos. As propostas estão em torno de 8, de 10, né? Então, assim, é uma questão mais... A gente do Executivo, inclusive o Serviço Florestal e os estados, eu percebo isso também, a gente está mais focado na questão de colocar no chão o quanto antes, né? E assinar esses termos de compromisso, celebrar esses termos de compromisso e começar a contar esse prazo e conseguir monitorar isso para que a coisa se efetive no campo, né? Porque existem diferentes interpretações em relação a questão do estabelecimento desse prazo dos 20 anos, sem ter as normas gerais, que o próprio código diz que vai startar isso a partir das normas gerais, diz que em 1 ano os estados têm que se adequar e publicar os seus PRAs, a maior parte do país ainda não fez, 5 anos depois da lei. Então, assim, e aí agora, na hora de conceder ao administrado, no caso ao cidadão, ao produtor rural, o prazo, aí a gente está contando da lei. Então, assim, o poder público não estruturou o que era necessário que fosse estruturado. Mas, na hora de contar os 20 anos, a gente exige que conte da lei, né? Então, assim, a gente está monitorando e tentando caminhar para o fazer, né? O que não é impossível que seja ajustado ao longo do tempo, no caso de uma judicialização ou de uma contestação, se houver, dentro do próprio sistema, porque tanto o prazo quanto os ciclos são parametrizáveis e geram alertas. E isso é dinâmico, né? O termo de compromisso pode ser revogado a qualquer momento, pode ser reajustado por não cumprimento ou por uma catástrofe natural, enfim, tem alguns aspectos que falam disso. Aí eu já emendo na consolidação da APP, que realmente não deixa de ser APP. A gente já teve, inclusive, problema de integração de estados com sistemas próprios que nem registravam a área da consolidação como APP. Eles estavam registrando dentro dos sistemas próprios como se aquilo tivesse deixado de ser APP.
Só os 5 metros agora é APP, o resto o código já disse que não é mais APP. Aí a gente fez todo um trabalho de dizer que não, que é APP, que está consolidado e tal, mas que a gente, sim, continua sendo APP. No CapPra, que a gente está montando, tem uma parte bem forte em cima dessa questão de que continua sendo APP. E no termo de compromisso padrão é cláusula pétrea a questão da manutenção de práticas de conservação do solo e da água e tal, em cima dessas áreas consolidadas em APP. Sobre a questão da recuperação e como que a gente vai pensar, né, nisso em longo prazo, diante da situação atual, né, do contexto político-administrativo do país, enfim, essa questão da recuperação, do clima, da regularidade ambiental, está bem consolidada na nossa legislação. E assim, é difícil de reverter, né? É lei, é constitucional, enfim. A gente tem trabalhado no serviço florestal muito na linha de valorizar os empreendimentos que interajam com a nossa biodiversidade, estejam eles onde estiver, em área de uso, em área de reserva legal, em floresta pública, né, valorizar esse mercado e esses empreendimentos de forma que a sociedade se empodere disso, porque uma vez que a sociedade se empoderou, vira uma ferramenta que, para qualquer gestor, é difícil retirar isso da sociedade, né? Então, a gente tem trabalhado muito nessa linha de levar a coisa para o controle social mesmo. Sobre zonas de recarga, enfim, árvores, recuperação de nascentes e rios, é uma conversa longa, o moderador está pedindo para eu concluir, mas tem alguns aspectos que a gente também monitora, e assim, o Código Florestal estabelece, sim, topos de morro, encostas acima de 45 graus, isso é monitorado pelo sistema também, como áreas ou de uso restrito ou de áreas de preservação permanente, no caso, por exemplo, dos topos de morro e das encostas acima de 45. Bom, acho que a pergunta aí da Roberta, de 20 anos, foi, né, bem discutida já. Eu vou comentar um pouco a provocação do professor João. Bom, João, acho que é super pertinente você trazer esse assunto. Cadê o João aí? Super pertinente, né? Esse artigo da Giselda foi super polêmico, eu mesmo fiquei bem assim na ocasião, mas é o que a gente sabe, né? Tem poucos dados científicos ainda, mas para mim é muito claro, é que onde a gente tem mais vegetação, a gente tem mais entrada da matéria-prima, que é a chuva, né? Então a gente vê alguns dos trabalhos, hoje mesmo citei o de Rondônia, né, que mostra ali quando perdeu mais de 20% da vegetação nativa, o ciclo hidrológico é afetado, reduz, retarda as chuvas. Então, eu acho que para mim isso é essencial. Não é assim, vamos plantar ali, vai drenar aquela nascente, vai prejudicar em vez de trazer mais água. A gente sabe que do ponto de vista de qualidade, não tem dúvida, né? Plantou, restaurou ali na APP, vai melhorar a qualidade. Com relação à quantidade, que é a tua dúvida, quando a gente vai para campo, né, o time da TNC e parceiros locais, a gente orienta justamente a fazer a restauração que a gente chama de caixa d'água, né, nessas áreas de aumentar a infiltração, alimentar o lençol freático e tal. Mas eu gostaria de fazer uma provocação assim, para os cientistas aqui presentes. Vamos investigar se onde não tem mais floresta não entra mais água. A gente está com um experimento mesmo agora no Rio de Janeiro. A gente está medindo a captação de neblina. Uma palmeira, um palmito jussara, capta 16 litros de água por dia, só da nuvem. Ou seja, tem muito mais água entrando ali só da neblina do que... Entende onde eu quero chegar, né? Então, eu acho que compete aqui aos pesquisadores trazerem essas respostas, para a gente não ficar dando um tiro no pé aí das nossas florestas. Então, essa é a minha resposta nesse primeiro momento para você, João, mas eu concordo que a gente tem que olhar bem para as caixas d'água. Agora, comentando um pouco a provocação do Aurélio, Aurélio, sinto muita falta das nossas conversas, reflexões mais existenciais, assim, porque faz a gente pensar um pouco além, né? Gostei da tua provocação. Acho que, assim, como a Janaína colocou, é um caminho sem volta. Acho que a gente já chegou até aqui, trilhamos aí uns 30 anos, né? Quase 30 anos nessa agenda de restauração, e acho que agora, pela primeira vez, a gente tem algo bem consolidado, né? A política de mudanças climáticas, a própria política de recuperação da vegetação nativa. Mesmo que algumas coisas possam ser desmontadas, não sei,
a maioria não pode, é bem difícil de reverter, como a Janaína colocou. Eu acho que a gente já está com o carro na rua, agora é ir ajustando ali a velocidade, e de acordo com o que a gente está, né, mirar bem onde a gente quer chegar, vamos chegar lá. E acho que você tem razão, né? A gente olha hoje para os benefícios, a gente está num momento que os benefícios individuais são mais, se sobrepõem, né, aos benefícios coletivos. Mas eu acho que a restauração ela pode trazer as duas coisas. Ela pode ser benéfica para o produtor rural individualmente falando, numa célula ali, mas ela está contribuindo com todo o contexto, né? E acho que isso já dá um link muito forte com a Sobre aqui, né? A gente está num momento de renovação com a Sobre. Ontem mesmo falava com o Rafael, acho que a gente está num momento super oportuno para finalmente construir o setor da restauração florestal. Então a gente tem que começar a mostrar agora, pô, a gente é um setor, a gente não é um monte de ambientalista falando bobagem por aí. A gente é um setor, a gente movimenta X na economia, a gente pode gerar tanto de emprego, e se a gente não tiver esse setor, a gente vai perder. Então, acho que essa provocação, acho que esse link que a gente tem que construir agora, até trazendo alguns insumos, você já conhece isso melhor do que eu até, né, no governo Roosevelt, lá atrás, naquela crise de Nova York, em 1999, com a quebra da Bolsa, um presidente, num momento de crise, resolveu investir em restauração ambiental, restauração florestal, criou vários parques nacionais, e isso gerou milhares, centenas de milhares de empregos num momento de crise. Né? Então, a economia da restauração foi levada a sério no momento de crise lá nos Estados Unidos. Hoje é o país que mais produz madeira no mundo, em função de um cara visionário que viu isso no momento de crise. Existem estudos provando que para cada $1 milhão investido na restauração se gera 33 empregos, enquanto o setor de petróleo e gás gera 3, 4, 5. Então, acho que a gente tem que fortalecer, mostrar que a gente é um setor econômico agora. E é uma oportunidade. O governo que está aí, a Sobre que está aí renovando, eu acho que é o que a gente tem que construir aqui nessa agenda, nessa reunião, é o caminho para chegar lá. É isso aí, Rubens. E, bom, o Rubens entende disso, né, a partir de economia, uma interface que ele tem desenvolvido há bastante tempo, só que a gente ainda precisa comunicar melhor esses dados, né, Rubens? Produzir com mais consistência, maior volume de dados econômicos. Eu acho que a consolidação da agenda se dá essencialmente quando as pessoas, em primeiro lugar, compreendem a agenda. Acho que a gente ainda não atingiu esse primeiro passo. As pessoas compreenderem a agenda da restauração. No momento que elas compreendem a agenda, a complexidade dela, os benefícios que pode gerar, elas vão defender a agenda de modo muito pragmático e de modo muito capilarizado. Né? Provocação, vamos usar a Sobre para isso, com certeza. Só que a Sobre é uma plataforma em que todos precisam colocar os inputs. Para mim, acho que o exemplo que precedeu a conferência, do vídeo produzido, enfim, há muitas mãos e que aparece como um produto que está na plataforma da Sobre, acho que esse formato precisa se repetir. Então, vamos produzir materiais que sejam de interesse comum e colocar coletivamente. E o apelo econômico, eu acho que vai ser chave mesmo. Espero que a gente possa ter mais gente engajada, que cresça esse grupo aí interessado em trazer esses dados de quantos empregos gera. Espero que a gente possa, sim, olhar como um momento de crise que encampa essa oportunidade e que a gente possa se comunicar melhor. Falando um pouco do que a gente faz em São Paulo, a gente tem alguns modelos de restauração com um benefício econômico prontos assim, para sair no forno, muito interessantes, com fluxo de caixa, o quanto que espécies já bem conhecidas, já com mercados desenvolvidos, não é em cima de incerteza, que geram um retorno econômico muito bom, sem contar as outras espécies que podem ser consorciadas com mercados ainda incertos. Ou seja, as espécies que com mercado desenvolvido já pagam o custo da restauração, já dão um retorno melhor do que vários fundos de investimento. E conforme aumente essa cadeia de produtos ainda incertos, o benefício pode ser ainda maior. Né? Isso é uma contribuição também sobre o que o João falou. Eu acho que a gente tem que pensar por essa linha, realmente região que tem floresta tem que ter floresta para ter, enfim, mais benefício de conservação de água. Mas eu acho que temos que olhar para aquela chamada que foi feita como cuidado para onde estão plantando árvore, onde não é para ter árvore, isso pode impactar a água. Então, acho que vamos pegar essa mensagem que é complementar com a questão da conservação de floresta, onde precisa ter floresta, e restauração. Bom, tanto para
a pergunta com relação às boas práticas agronômicas, como manter o trabalho já alcançado e seguir em frente, avançando, né? Eu acredito muito nos arranjos institucionais, em potencializar as sinergias e as parcerias entre os diversos atores. Então, não é à toa que a gente vem trabalhando dessa forma, junto com os estados, o governo federal, contribuindo no processo da implementação do Código Florestal, em alguns momentos fazendo críticas, em outros momentos ajudando com estudos, né, apoiando com estudos, para que a gente melhore de fato, né, que tenha uma melhora significativa na implementação e de forma mais eficiente. E aí, no olhar das boas práticas, com relação à capacitação, né, então a gente já tem feito, nós no IPAM, quando a gente faz oficinas de regularização ambiental, a gente já fala do processo como um todo, não só o CAR, o PRA, fala da PP, fala do olhar como um todo para a propriedade, porque a gente entende que essa é uma forma importante e acredito que essas capacitações que os diversos atores fazem, então, são os órgãos estaduais fazem capacitações, o órgão federal faz capacitação, o terceiro setor. Então, eu acho que a gente colocar isso nas capacitações é muito importante para ir conscientizando os técnicos de ter um olhar para a propriedade como um todo e não só para a APP local ali, né? Para aquela recuperação local. E aí a importância muito forte da ATER e da gente do fortalecimento da ATER nesse processo, principalmente da implementação do PRA. Com relação a manter os alcances e o trabalho que já foi feito, aí a importância dos arranjos institucionais para a governança, né, para manter isso, para que a governança possa, para que tenha estabelecido uma governança que possa manter esses ganhos, né? E a conscientização dos mercados e consumidores também, um pouco de como você falou, de entender melhor a agenda e o mercado entender melhor o seu papel na cobrança do Código Florestal, da implementação do Código Florestal, o consumidor entender melhor o impacto do que ele compra, do que ele consome na manutenção das florestas, né? E ainda, só para me meter na pergunta do Rubens, com relação à recarga de água e reserva legal, eu acho que é muito importante a gente olhar para as áreas prioritárias e ter esse olhar das áreas prioritárias para a recuperação no processo, na etapa de análise e validação. Então, ter esse olhar de priorizar as áreas que precisam ter recuperação, né, de forma maior, né, com reserva legal, as áreas de recarga hídrica, ter esse olhar na etapa de análise e validação é muito importante. Deixa eu só complementar. Nesse seu pedido de comunicação com as pessoas, vamos criar narrativas mais simples. É só isso. A narrativa do Código Florestal, como que ele colabora com as pessoas, ele é muito complexa. Como que ela devolve benefício para as pessoas. Vamos buscar formas narrativas mais simples para transmitir essa mensagem. É possível, já tem pessoas trabalhando nisso. Mas vamos gastar uma energia com isso. Vamos sim. Bem, a gente já esgotou o tempo, eu agradeço a mesa e as contribuições. A gente já está em rebelião. Se quiserem continuar, a gente faz um motim. Podemos fazer. Querem? Motim ali, ó. O Ingo está ali, o Rafael está aqui. Ele já tomou até as plaquinhas da moça da organização. Mas podemos, a gente encara, vamos para o embate. Mas, de qualquer maneira, é só deixar em público que a GIZ é parceira, né, desse movimento de restauração, recuperação, regularização ambiental. A gente segue parceiro. Eu agradeço aqui em público a Sobre, ao Ingo, à Embrapa, a possibilidade de participar, né, essa tarde toda aqui, contribuir com vocês, e seguimos na parceria. Obrigado.